E aí, pessoal, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Essa é a nossa 13ª live. Meu nome é Bruno, sou ortodontista, criador da SB Total, e eu ajudo a SBs a performarem melhor, a se desenvolverem nas suas profissões através dessas dicas clínicas aqui de quem faz o que ensina. Então, na live de hoje, nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai falar sobre radiologia, né? Raio-X periapical, do início ao fim. Basicamente um apanhado geral sobre várias coisas que você precisa saber. Se você ainda não tem noção dessa área da odontologia, ou mesmo se você já trabalha, né, já é uma SB, já tem a sua função já desenvolvida, mas gostaria de realmente se aprimorar um pouquinho mais. Então, sem muita enrolação, vamos logo dar sequência aqui à nossa aula. Bom, basicamente pelo que você está vendo aqui, eu tenho uma película radiográfica, tá? Isso aqui representa, então, o exame que a gente faz, o raio-x periapical. E quais seriam as indicações? Para que a gente usa a radiografia? Ela serve para várias coisas, na verdade, né? Seria mais para você avaliar se o dente tem alguma cárie, alguma lesão periapical, se tem algum excesso de restauração, se tem uma prótese mal adaptada, reabsorção de raízes ou mesmo uma reabsorção óssea, dilaceração de raízes, né? Dilaceração de raízes seria basicamente se a raiz tivesse uma curvatura, né? Não raízes retinhas que nem essas daqui, mas se a raiz tivesse curvada, então isso é uma dilaceração. Isso aqui é muito difícil de fazer extração de dentes assim, sabe? Então, provavelmente, se você tiver um siso que tenha uma dilaceração, vai ser necessário fazer, em muitos casos, até a secção, odontosecção, onde a gente corta o dente para tirar ele, né? Então, é importante ter essas periapicais. Mesmo na radiografia panorâmica, aquela grande do rosto inteiro, a gente não consegue ter uma visualização com tanto detalhe quanto na periapical. Então, às vezes a gente manda o paciente fazer o exame da radiografia panorâmica, né, aquela do rosto inteiro, e para verificar detalhes a gente faz a periapical, porque ela é menorzinha e a gente consegue focar numa área só, ela é bem mais nítida do que a própria panorâmica. Até mesmo a panorâmica sendo digital, a periapical ela tem suas vantagens quanto a isso. Outra indicação interessante seria para a gente avaliar a presença de corpos estranhos, né? Então, o corpo estranho seria, você veria, por exemplo, uma linha aqui dentro, né, dentro do dente, no caso de o dentista fazer um tratamento de canal e a lima acabar fraturando, né, aquelas agulhinhas que a gente usa para tirar o nervo do dente, fazer a limpeza dentro do canal do dente. Se ela tiver uma fratura, se ela acabar quebrando, aí ela pode gerar um problema. Então a gente verifica se ele realmente está ali dentro, se está numa posição ainda fácil de remover, a gente faz a radiografia periapical para avaliar essa questão. Tá legal? Só para explicar o que seriam essas regiões aqui, né? Então, radiolúcido é o que a gente chama de escuro. Então, aqui, ó, vejo que o centro do dente ali, aqui dá para ver melhor. No meio ali do dente está escurinho, isso a gente chama de radiolúcido, a gente não chama de escuro. E aqui onde está mais claro, a gente chama de radiopaco. Então, essa parte clara aqui, provavelmente ela se refere a uma prótese. Aqui você vê que até tem uma extensãozinha, né? Seria o caso de um núcleo. Até essa radiografia aqui demonstra até uma lesão periapical ali dentro, o dente tem alguma mobilidade, provavelmente, né? Então, é interessante fazer sempre essas radiografias para a gente verificar como que está a porção interna do dente, para não simplesmente descobrir na hora de mexer, entendeu? Bom, então vamos lá. O que a gente vai ter de experiência dentro da radiologia, né? Essa aqui é basicamente uma imagem que ilustra tudo que eu vou falar na aula de hoje. Porque aqui você tem o operador, né? No caso pode ser um TSB ou mesmo dentista. E o que ele está fazendo? Usando o posicionador e colocando a radiografia ali. Através do posicionador, está colocando a radiografia na boca do paciente. Aqui você tem o raio-x, né, o aparelho de raio-x, basicamente, né, propriamente dito. Você tem aqui um colete ou um avental plumbífero, seria um material de chumbo, tá? Ele protege a pessoa contra a radiação. Então, essa daqui é a imagem que ilustra o que a gente tem para fazer durante o processo, né, da tirada de uma radiografia periapical. Bom, esse aqui então é o aparelho de raio-x, tá?
ele pode ser de duas formas, basicamente. Ele pode ser de parede, como pode ser aquele com um tripé, né? Não é bem um tripé, mas ele fica em pé, né? Eu gosto desse aqui de parede, porque ele ocupa menos espaço. Lá na minha clínica a gente tem... Os raios-x, eles são assim, eles ficam parados, ficam fixos na parede. E como que ele funciona? Você tem, esse daqui é o cone, né? Essa ponta é o cone, onde a gente posiciona, né, no rosto da pessoa para fazer a imagem. O cabeçote seria toda essa estrutura aqui grande, né? Isso aqui é móvel. Veja que ele tem várias articulações aqui para que ele possa se esticar, né? E ele fica bem preso na parede. Ele tem que estar preso numa parede bem firme mesmo, porque isso aqui é pesado pra caramba, ele não pode correr risco de acabar caindo, né? E tem um controlinho, né, com painel digital. Então ali é possível da gente colocar o tempo de exposição e ali que a gente aciona. Veja que tem um fio também, ó, tá vendo? Tem esse fiozinho aqui. Então esse fio é porque você vai pegar esse controle e vai sair da sala com ele. Então você aciona, né, não ficando dentro da mesma sala que o paciente. O paciente vai estar protegido, vai estar com o avental de chumbo, né, e você tem que se ausentar justamente para não ficar exposto à radiação, beleza? Ó, o avental de chumbo é basicamente esse daqui, tá? E qual que é o objetivo dele? O objetivo do avental de chumbo é proteger contra a radiação e evitar que a exposição aqui ela aconteça basicamente em cima das gônadas. Então, gônada seria os testículos, no caso do homem, ou os ovários, no caso da mulher. Porque apesar da incidência de radiação ser muito pequena, ainda assim ela existe. E a gente não pode... A gente trabalha com probabilidades, né? Questão de saúde, né? De ciência, a gente tem que cuidar dessa questão e evitar riscos, né? Então ninguém vai querer se expor à radiação aí para ver o que acontece. É lógico que não é uma ou duas exposições ali que vai acabar fazendo com que você tenha qualquer tipo de mutação, qualquer tipo de problema de saúde, mas você se expor, né, repetidas vezes e de qualquer forma a própria vigilância sanitária e o bom senso, né, manda que a gente tome conta de qualquer problema que porventura possa ser evitado. Então o avental de chumbo é justamente para essa questão, onde a gente vai proteger, né, a região genital do paciente usando o colete que cobre até essa porção, basicamente até a coxa, né, da pessoa. E também com esse colar aqui na região de pescoço, para também proteger as glândulas presentes no pescoço da pessoa. Então, apesar de bem desconfortável, é muito importante colocar ali no pescoço também. O que mais? Você tem que higienizar ele antes e depois do uso, tá bom? Sempre higienizar ele antes e depois do uso. Uma dica interessante para você é nunca dobrar o avental. Porque ele é uma placa, basicamente ele é uma placa de chumbo, tá? Ele é dobrável, mas você não pode dobrar ele. Porque se você dobra, ele acaba rompendo, pode quebrar aqui no meio. Então isso acaba danificando a parte interna e ele deixa de ser efetivo na proposta dele, que seria proteger. Então não faz sentido. Então, se você conseguir manter ele sempre esticado dessa forma, o interessante seria ter um varalzinho ou um apoio para que ele fique posicionado de uma maneira que não dobre, senão ele acaba perdendo a eficiência. Outro detalhe, mesmo usando o avental de chumbo, é altamente recomendado que grávidas não façam esse tipo de exame, né? Se a gente puder evitar exame radiográfico para gestante, não é legal, porque você vai estar expondo, né, uma pessoa ali, um paciente de risco, né? Não é um paciente de risco, mas um paciente especial a uma radiação, muitas vezes desnecessária, só para fazer uma avaliação é interessante evitar, tá bom? Porque o bebezinho ali está em formação ainda, então, lógico, não vai ser feito nenhum tipo de pesquisa, né, com grupo controle, onde a gente vai poder aplicar radiação em grávidas e não grávidas e ver o que acontece. Isso nunca vai existir, mas, como eu falei, questão de bom senso, né, e a própria preservação da saúde do paciente, nunca vai ser feito um exame dessa forma, então a gente pode evitar fazer a radiografia nessas pessoas, né, nas gestantes. Tá bom? Bom, e essas são as películas radiográficas, tá? Então você veja aqui, essa aqui é uma película, essa do lado esquerdo, em cima aqui, é uma película adulta, tá? E do lado ele tem uma película infantil, uma pequenininha, veja que ela é bem menor. Então a gente pode usar sim a película para crianças também.
É um pouco difícil, porque mesmo ela sendo menor, é difícil de instalar na boquinha deles, às vezes eles ficam mexendo, então, muitos casos para fazer radiografia de criança, a gente precisa acabar até ficando na sala e segurando o posicionador ali na boca, porque senão eles mexem a língua, mexem o rosto, acaba tremendo, a gente acaba, né, errando, né, não tendo sucesso no exame. Mas tá aí, tem essa opção. E como que ela é por dentro, né? Ó, a película fechadinha ela é dessa forma. Quando a gente abre ela, o primeiro invólucro aqui seria essa camada, é tipo uma borrachinha, sabe? Ela é um plástico, né, por fora. Quando você abre, você já tem um papel preto. Você abre esse papelzinho preto. Por dentro ainda tem uma película de chumbo. Você pode dobrar essa película de chumbo para trás. E aí que você vai ter acesso ao filme radiográfico. O filme, basicamente, é esse daqui, ó. Só que tem alguns detalhes, tem uma forma, o lugar certo de você abrir ele e logo mais eu vou explicar como que funciona. Mas outro detalhe que é interessante você saber em relação à película é justamente o picote. Aonde que é e o que é o picote? O picote ele é uma pequena sobressalência que a gente tem, um levantadinho, né? Como se fosse uma verruguinha ali que a gente tem em cima da película. E ela fica posicionada nessa região aqui, ó. Tá vendo esse pontinho vermelho? Esse pontinho vermelho fui eu que fiz na imagem, tá? Para facilitar, porque não daria para ver pela foto. É um levantadinho que você passa o dedo ali, você vai notar. E para que serve? O picote, ele é uma referência que a gente tem para saber para que lado posicionar a radiografia, porque ela é igual, ela é um quadradinho ali, ela é um retângulo, né? Ela é igual para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Agora, como que a gente sabe que lado que é a oclusal e a incisal, por exemplo? Então, a gente usa o picote. O picote ele sempre tem que estar voltado, o picote é esse pontinho, né? Essa sobressalência, ele sempre está voltado ou para a oclusal ou para a incisal do dente, sempre. Essa é a regra, tá bom? Dessa maneira, a gente consegue posicionar da mesma forma para todo mundo, sem erro, beleza? E esse daqui é o famoso posicionador, o posicionador radiográfico. Ele salva muita película, sabe? Porque sem ele, às vezes, mesmo um profissional muito experiente acaba errando, tá? Porque tem infinitas formas de você errar uma radiografia. Pode ser ao colocar o cabeçote, né, a colocar o cone muito perto, às vezes fica errado. Se você colocar muito longe, ele dá erro. Se você corta o cone, né, se você coloca a película, por exemplo, ela está posicionada para molar aqui e ele dá levemente para frente, então você vai pegar pré-molar e vai cortar a película ali por dentro. Várias questões. O mesmo paciente pode mexer, né? Agora, com o posicionador instalado da forma correta, não tem erro. Tá vendo que tem esse halo aqui? É por aqui que a gente posiciona o cone daquele cabeçote, do aparelho. E aqui o paciente ainda tem uma borrachinha para ele morder. Aqui ó, a borracha está na parte de baixo, tá? Mas veja que tem um apoio, a película vai ficar posicionada aqui no posicionador, o paciente morde e a gente consegue fazer a tomada radiográfica ali, praticamente zerando as possibilidades de ter erro. É lógico que se o paciente virar a cabeça, a coisa acontece, né? Desanda, mas com o posicionador é muito mais simples. E como que ele é na boca da pessoa? Como que ele fica? Dessa forma, tá? Desse jeito. Então, veja que é basicamente a mesma imagem que eu mostrei aqui, né? Com a diferença que agora na pessoa fica mais fácil de entender. Então, tá ali a película, tá vendo? A película tá aqui, ele tá posicionado aqui no posicionador. Aqui, no caso, ele está até embaladinho no saco plástico, tá? Apesar do posicionador ele ser autoclavável, apesar de você poder autoclavar ele dentro de ele tem um compartimento até dentro da onde ele vem mesmo. É tipo uma caixinha redonda, você consegue colocar ele dentro daquilo ali, desse invólucro, e colocar na autoclave, ele autoclava tudo certinho. Mas se você quiser ter um controle um pouco melhor de biossegurança, pode até embalar num saquinho plástico, não vai ter problema, tá? Não vai afetar o exame em si. É até melhor, porque daí você evita contato de saliva com o material. E daí aqui, aquele halo que eu comentei, é por onde a gente posiciona o cone. Seria a ponta do cabeçote, né? do raio-x mesmo. Ele fica exatamente posicionado ali. A distância ela já está bem demarcada, não vai ter problema de perder, de ficar muito fora do foco ou muito próximo.
E também, como tem o halo, o paciente já tem uma referência, ele sabe que não pode movimentar a cabeça, ele sabe que tem que ficar paradinho. Até interessante, uma das dicas para você passar para o paciente na hora de fazer a tomada radiográfica é pedir para ele encostar a cabeça na parte de trás. Então, ele encosta a cabeça aqui atrás da cadeira, ele não vai correr risco de movimentar. Às vezes a pessoa quer até te ajudar, mas ele está parado aqui e você fala, não se mexa. Aí que dá vontade de se mexer. Aí a pessoa acaba virando um pouquinho e acaba borrando, né, ou tremendo a radiografia. Tem dezenas de erros radiográficos, tremer é apenas um deles, assim, mas a gente consegue minimizar bastante utilizando o posicionador e pedindo para a pessoa apoiar a cabeça na parte de trás, ali no encosto da própria cadeira, tá bom? Seguindo agora, a gente tem a colgadura. E para que serve a colgadura? Se você já tem experiência, você sabe, né? Se você ainda não está no ramo, se você ainda não está trabalhando com radiografia, você talvez possa até imaginar. A colgadura nada mais é do que um grampinho, como se fosse um grampinho de roupa. Então, para que serve? A gente segura a película radiográfica, simples assim. Você vai apertar aqui, nessa extremidade aqui, nessa partezinha, e aqui ele abre, né? Ele é um biquinho, ele é bem forte, bem firme, e você pega a radiografia naquele cantinho. E daí, por que esse cantinho, essa outra extremidade, ela é curvada? Porque depois da gente revelar, a radiografia ela tem que ficar secando. Então, é interessante ter até um apoio, né? Depois no lugar onde você tiver para fazer a revelação, tipo um varalzinho para manter a radiografia ali pendurada para ela secar, tá bem? Essa aqui é basicamente a função da colgadura. Também você não vai revelar a radiografia segurando com o dedo, porque se você bota o dedão ali, ela mancha, ela estraga a película. Então, usando a colgadura, você consegue ter o menor contato possível, porque é só um dentinho que vai beliscar ali a periapical, e daí você, através aqui dessa parte, você vai segurar e vai manter ela dentro do revelador, da água, do fixador, que são os próximos tópicos agora que a gente vai conversar. Aonde que você vai revelar? Aqui na câmara escura. A câmara escura, ela é uma estrutura plástica, tá? Esse exemplo que eu estou te dando aqui, ela é uma estrutura plástica, tá bom? Bem leve. Inclusive, essa porção superior aqui, ela sai, tá? Então, você vai colocar as mãos aqui por dentro para fazer a revelação, e você vai ter na parte interna dela esses 3 copinhos aqui, em alguns casos 2, mas no exemplo que eu estou dando aqui para você são 4 copinhos, onde neles vai estar disposto da seguinte forma: revelador, água, fixador, água de novo. Ou se você tiver 3 copinhos, imagine que não tem esse último aqui, vai ter revelador, água e fixador. Aí você volta de novo para a água do meio para fazer a lavagem final. É basicamente isso que você precisa decorar. Então, de novo, revelador, água, fixador, água. Revelador, água, fixador, água. Desse jeito. Decorou, beleza. Não, pelo amor de Deus, não me confunda esses negócios. Não vai me colocar no fixador antes do revelador. De forma alguma, inverta essa questão aqui, porque nessa etapa, a ordem dos fatores altera totalmente o resultado. Então, se você colocar primeiro no fixador, perde tudo. A radiografia se perde totalmente. Inclusive, se você abrir ela antes de pôr nessa câmara escura. A radiografia, ela é muito, mas muito sensível à luz, né? Ela é feita para ser aberta lá dentro da câmara escura, senão você vai perder tudo. E daí vai ter que repetir, vai gerar um transtorno aí para você no consultório. Então a dica que eu te dou é: não subestime a questão da incidência de luz ali. Tem que revelar ela num ambiente totalmente escuro. Apaga a luz da sala onde você estiver para revelar. Não dá para brincar com isso, porque realmente estraga, mancha, a gente acaba perdendo o exame. Bom, e é assim que vai ser a tua vida aí na hora de fazer a revelação, tá? Ela tem que estar... você coloca a película ali dentro, você pega com a colgadura e vai levar até a parte interna da câmara escura, e essa parte vermelha aqui em cima é por onde você vai conseguir enxergar. Você basicamente, com o passar do tempo, nem vai precisar mais olhar para a mão ali, você faz tudo sem
sem nem olhar. É por isso que eu falei que é muito importante você ter aquela sequência, né, de revelador, água, fixador, água, porque se você sabe exatamente onde estão os líquidos, sabe o que tem ali dentro, você não vai confundir. Então, vai colocar as mãos ali por dentro, vai abrir a película ali sem olhar mesmo, né? Vai abrir daquela forma que eu falei, vai tirar aquele invólucro, né? Aquele plastiquinho por fora, depois tem o papel, dobra aquela película de chumbo para trás, e daí com a colgadura você vai lá e tira só a película do meio, tá? Aí você já coloca no revelador e dá início ali ao processo de revelação, tá? Faz todo o passo a passo, lava ali tudo certinho e pode até levar para o dentista antes mesmo de finalizar. E agora, como que vai ser o processo de revelação? Aqui. Bom, gente, seguinte, esse aqui é um detalhe que eu preciso passar para vocês, que esse aqui não é exatamente, tá? Vou chamar bem a atenção, não é exatamente o tempo ideal para a revelação de uma periapical, tá? Na verdade, o ideal talvez fosse você deixar até mais tempo do que eu estou mostrando aqui. Só que não faz sentido eu colocar um tempo de revelação aqui de 8 minutos para você, porque em nenhum lugar do Brasil onde você vai trabalhar, o dentista vai ficar 8 minutos esperando você revelar uma radiografia. De forma alguma. Então, um revelador, você vai fazer aquele passo a passo, você vai pegar a periapical, você vai pegar a colgadura, levar até ali a câmara escura, vai entrar ali, vai abrir o pacotinho e lá dentro você vai tirar com a colgadura e colocar no revelador e você vai deixar de 1 minuto a 1 minuto e meio mais ou menos. Você pode até balançar, ajuda, sabe? Balançar um pouquinho, faz esse, porque ele dá uma acelerada. O que é a questão aqui? A temperatura ambiente ela influencia demais. Então, se você está me assistindo lá do sul do Rio Grande do Sul e está no inverno, nós estamos em julho, em agosto, está um frio de lascar. 1 minuto e meio é muito pouco tempo. Talvez você precise realmente deixar uns 5, 6 minutos aí, daí demora, né? Mas assim, agora se você está me vendo lá do Maranhão, lá do Ceará, e tá um calor da peste aí, tá, vamos dizer que a gente está em janeiro, né? No Ceará, e tá muito quente. Então, 1 minuto aí já é tempo suficiente para você conseguir, né, revelar. Então, a temperatura ambiente, a temperatura dos líquidos ali também, ela influencia. Agora, no processo de lavagem, você vai colocar naquela água ali uns 10 segundinhos, dá uma chacoalhada boa ali para tirar bem o revelador. E o fixador, depois você deixa por uns 2 minutos, tá? Para ele fixar bem. Detalhe, no fixador, você não pode esquecer lá dentro, tá bom? Se você esquecer no fixador, isso aqui ela branqueia tudo. A radiografia vai ficar totalmente clara e não vai dar para aproveitar nada. Perde todo o processo. Até, inclusive, o que você pode fazer? Coloca no revelador por 1 minutinho, lava, põe no fixador por mais 1 minutinho, já tira dali, dá até uma lavadinha ou tira dali, segura na mão e leva para o dentista dar uma olhada. Dá para a gente até fazer dessa forma, o dentista olha, a gente pega ali, dá uma olhada no exame, daí fala, não, beleza, pode terminar, pode finalizar. Aí deixa no fixador por mais um tempo, ele melhora a questão da imagem. Porque assim você consegue agilizar. Dá tempo de revelar bem uma radiografia aí dentro de um tempo de 2 minutos e meio, aí é certinho. Daí você leva de volta lá e deixa por mais um tempo no fixador, mas não esquece de tirar depois, tá? Senão você perde realmente o exame. Deixa para lavar, dá para deixar até um pouco mais de tempo, porque a água não vai estragar a radiografia nesse sentido. E depois tira e deixa para secar. Daí para secar você pode deixar até secar mesmo, né? Daí pode deixar lá e voltar para ajudar o dentista a trabalhar normalmente. Detalhe, dica agora, o revelador, gente, ele vai manchar a tua calça, tá? Então, cuidado com os pingos, aqui são materiais químicos, então cuidado com esses materiais para não deixar eles caírem na tua calça, principalmente se for calça branca ou mesmo calça escura, qualquer roupa ali, evite os líquidos, tá? Isso aqui não é que nem água, se molhar, mesmo depois de lavar, ainda pode ter algum resquício do material químico, e você pode perder roupa, estragar jaleco, é encrenca. Então, cuidado, tá? Beleza. E depois de revelado? Depois de secado e tudo, seco, né? Depois de seco, o que a gente faz? Vamos colocar na cartelinha. Como que a gente coloca nessa cartelinha? Esse aqui é para a gente arquivar a radiografia. Bom, você vai preencher basicamente tudo que tem na cartela, né? Então, você vai colocar o nome do paciente, o número do dente, vai marcar no odontograma, se tiver um odontograma assim, ó, tá vendo?
Esse aqui é a boca do paciente com os números do dente. Você pode fazer uma marquinha para a gente identificar qual que é o dente. Você vai colocar a data, muito importante, tá? A data. Se tiver alguma indicação, né? Por exemplo, o paciente veio com dor, né? Indicação, encaminhamento para a endodontia, alguma coisa assim. Alguma observação, qualquer detalhe relacionado ao exame em si, né? Alguma informação que porventura você precise deixar anotado para o caso de outro dentista pegar esse mesmo exame. Então é muito interessante, assim, no meu caso aqui, lá na clínica a gente trabalha em 5 dentistas. Às vezes a gente faz uma radiografia e daí daqui a 7, 8 meses a pessoa volta e o dente foi feita uma restauração bem profunda. A gente fez uma proteção e tudo e falou para o paciente, talvez esse dente venha a doer um dia por alguma razão, aí pode ser que você precise tratar canal. A gente faz a restauração, tal, beleza, faz a radiografia e anota. Deixa anotado, o paciente foi orientado que pode ser que volte a doer, né? Deixa na observação aqui. Daqui a 8 meses ele não veio com o Dr. Bruno, ele foi com a doutora Fábio. E a doutora Fábio está lá atendendo e nesse dia eu não estou lá, né? Mas foi anotado que foi com o Dr. Bruno que foi feito o exame. E ela não tem como pegar o telefone ali e me ligar, ou ela me liga e eu não atendo, não sei. Tem que estar uma observação aqui para ela saber o que foi orientado o paciente, ó. O paciente vai ter a data, né, de 6, 7, 8 meses atrás e observação. O paciente foi orientado de que esse dente pode doer por conta da profundidade da restauração, da possível exposição pulpar, restauração com proteção, hidróxido de cálcio, fenômeno de vidro, blá. Então, esse tipo de coisa, tá? O máximo de informação sempre, porque a gente tem que imaginar que quem for ver esse exame lá na frente não vai saber o que aconteceu. Então é importante a gente colocar essas informações de uma forma que seja bem fácil de entender, beleza? Outra coisa, a posição do dente, né? A posição da radiografia, ela não pode ser colocada de qualquer forma. Você não pode simplesmente pegar e pôr ali e só com o número do dente. Não, você tem que colocar na posição correta, levando em consideração a posição do dente na arcada, na boca, né? Como se fosse uma radiografia panorâmica segmentada. Então veja essa daqui. Essa aqui é uma cartela de raio-x, tá? Essa daqui, deixa eu ver, 6, 12, tem 6, 18, tem 18 radiografias aqui. Geralmente no levantamento radiográfico a gente tem 14, tá? Então não seria até necessário essas interproximais. Vamos supor que você tira essas duas aqui, ó, tá vendo? Vai ser essas 4 de cima, essas 4 de baixo e essas 6 aqui do meio, tá? Então é 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, isso aí. Então são as 14 radiografias. O que elas vão pegar? Vão pegar molares, pré-molares, os caninos e os incisivos, tá? Superior e inferior. E é nessa disposição aqui que você vai precisar colocar as radiografias. Lembrando sempre daquele esqueminha que eu já ensinei no canal, já ensinei aqui, seja no YouTube, no Instagram, onde quer que você esteja me vendo. Eu já ensinei isso daqui do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, sempre em sentido horário, tá? Sentido horário, no sentido que o ponteiro do relógio ele trabalha. Então, o primeiro quadrante vai ser olhando a pessoa de frente, vai ser o lado direito da pessoa na parte de cima, segundo quadrante, o lado esquerdo, terceiro, a parte de baixo, quarto, parte de baixo do outro lado também, do lado direito da pessoa, lado esquerdo de quem estiver olhando de frente. Então, dessa forma aqui, quando você tiver um molar superior, você vai fazer a oclusal dele virada para baixo, né? Porque o dente é de cima, é como se você estivesse vendo a pessoa de frente. Se você tiver um molar inferior, a oclusal dele, a raiz está para baixo, a oclusal dele tem que estar para cima. Já nessa parte você já matou. Você sabendo exatamente qual é a posição dos dentes, você sabe também que, olhando de frente assim, vai ter incisivo, vai ter canino, vai ter pré-molar e molar. Você tem que colocar na cartela dessa mesma forma. Então, essa cartelinha aqui, ela é fundamental que você tenha ela na cabeça. Agora, putz, é difícil de decorar. Como é que eu vou fazer? É fácil, ó. É só você lembrar de como é uma radiografia panorâmica. Essa aqui é uma radiografia panorâmica, tá vendo? É a mesma coisa. É só você pegar uma radiografia panorâmica e segmentar ela na tua cabeça. Então, lembra aqui, ó, que a parte de cima, ó, tá vendo que a oclusal e a incisal dos dentes superiores ela tá para baixo? Tá vendo que a oclusal e a incisal dos dentes inferiores ela tá para cima? Nisso aqui você já mata uma parte do processo, né?
Então é assim que tem que dispor. Se for dente superior, tem que estar com o oclusal para baixo. Se for dente inferior, oclusal para cima. E daí, direita ou esquerda? Aí que você vai imaginar uma panorâmica. Como que você olha uma panorâmica de frente? Se for superior direito do paciente, ele vai estar olhando para cima, né, para frente, para você. Você tem que colocar ele disposto dessa forma aqui, com os molares para o lado esquerdo, os pré-molares para o lado direito. Do outro lado a mesma coisa. É lógico, né? Então é simples, na verdade. É um negócio que parece difícil, mas quando você entende a questão, na verdade tudo é assim, né? Tudo é difícil até que você entenda. Então é fácil dessa forma. Agora, veja bem essa panorâmica. Olhe bem para ela. Veja a disposição dos dentes. Veja onde estão os incisivos, os laterais, os caninos, os pré-molares e os molares. Agora veja essa cartela. Não ficou mais simples? Não ficou, ou talvez menos difícil, né? Você imagina, é só você pegar e segmentar as radiografias e colocar elas nessa disposição. Esqueça essas duas aqui, essas 4, né, do meio. Né? Vamos pensar só nas de cima, de baixo e as da frente. É assim, gente. É fácil. É bem simples. Não tem erro. E quando você for usar essa cartelinha aqui, é só você lembrar da panorâmica. Só que dessa vez você está trabalhando com apenas uma radiografia. Aí, lógico, a radiografia aqui ela tá posicionando ela deitada. Se for incisivo, você não vai conseguir pôr a radiografia em pé. Aí tudo bem, né? Aí vai embora. Mas é interessante você entender que a posição aqui, ela tem, principalmente se for para pré-molar e molar, que a radiografia ela fica deitada, ela tem que estar na posição correta. Para periapicais, onde a gente vai tirar para dentes anteriores, ou seja, incisivo central, incisivo lateral e caninos, a gente tem que manter a periapical em pé, tá? Então ela não fica deitadinha, ela tem que ficar em pé. Por quê? Porque as raízes desses dentes, veja aqui, as raízes desses dentes são mais longas aqui, ó. Ela, do canino, então, ela vai lá dentro, quase na asa do nariz, vai pegar aqui em cima, tá vendo? Então, para a gente conseguir ter uma imagem completa do dente, muitas vezes a gente tem que realmente forçar até, fazer o paciente até sente um pouco de desconforto, né? A posição da radiografia acaba pegando lá em cima, né? no palato. Mas é assim que é a coisa. Se a gente não fizer desse jeito, não consegue verificar o periápice, que seria a pontinha da raiz. E tem que ver, tá? Tem que ver o dente inteiro. Se não pegar o dente inteiro, a radiografia está errada. Mesmo que seja o objetivo seja verificar o oclusal. Pô, se você tem um exame na mão, se você tem a possibilidade de verificar o dente inteiro, vai que tem uma lesão, vai que tem alguma situação clínica lá dentro, lá interna, perto do periápice. Se você, não, mas eu só quero ver a coroa, só quero ver a parte de cima, né, a parte que aparece do dente. Pô, se você já vai fazer o paciente se expor à radiação, faz o exame certo, né? Lógico, quem vai posicionar isso aqui vai ser o dentista, não vai ser você, mas é interessante você saber, você como ASB, né? É interessante você saber que se a radiografia não pegar o dente inteiro, ela está errada, tá? Seguindo os padrões aqui que a gente está passando, ela está errada. Agora, em relação aos materiais que a gente utiliza, né? Eu tenho para passar para você esse daqui, ó, o revelador e o fixador, porque eu falei deles, mas eu não mostrei. Então, esse é o revelador e o fixador. Então, o revelador ele vem nesse frasquinho com tampa vermelha e o fixador no frasquinho com tampa azul. Ele pode ter outro, você pode até comprar ele em tamanhos maiores, né? Mas enfim, eles vão vir assim, plásticos duros, recipientes com plásticos duros assim. E você não pode, de forma alguma, descartar isso aí na pia, no esgoto, na rua, meu Deus, na grama, não, de forma alguma. Isso aqui é material que é químico, tá? Ele precisa ser descartado de forma adequada. Então, o que você faz? Depois de utilizado, lá nos copinhos, lembra lá dos copinhos aqui que a gente utilizou na câmara escura? Depois que você usou aqui nos copinhos, você tira esse daqui e volta ele para recipientes assim. Pode ser nesse aqui pequenininho mesmo ou pode ser em galões maiores. É lógico assim que você não vai utilizar e já tirar, tá? Ele dá para ser reutilizado várias vezes. Quanto tempo? Bom, isso vai depender do fluxo de pacientes. Você pode deixar aqui, usar por uns 3, 4 dias e continuar funcionando super bem, revelador e fixador, como se for um atendimento de endodontia, por exemplo, onde o dentista vai usar várias radiografias ao longo do dia, pode ser que chegue no final do dia isso aqui já não preste mais. Então, esse líquido ele vai acabar enchendo ali de material, né, por conta do processo de revelação, e ele vai deixar de ser eficiente. Então, quando ele já não servir mais para a gente usar ele para revelar as radiografias, você precisa descartar. E como que descarta?
coloca ele em um recipiente de plástico duro, dessa forma, tá? E daí entrega para a empresa responsável pela eliminação de resíduos. Então, você precisa, né? A clínica tem que ter essa saída de materiais para lixo biológico, lixo químico. Então, esse revelador e fixador, quem vai levar é a mesma empresa que passa coletando pérfuro cortante, né? Que passa para coletar bisturi e agulha, e também aquele lixo biológico que vem algodão com sangue, né? Os próprios dentes ali, quando o dentista vai extrair dente, ele não vai jogar no lixo comum. Não dá para jogar no lixo junto com lixo de papel, lixo de escritório. Tem que ter um lixo separado, porque vai sangue, vai tecido, né, da pessoa, vai fazer uma cunha distal, vai tirar um pedaço da gengiva e jogar no lixo comum, não pode, né? Já imaginou se o hospital faz cirurgia e começa a jogar lixo, você passa na frente do hospital e tem uma sacola de lixo lá biológico contaminado? Então a gente tem que realmente fazer o descarte da forma adequada, tá bom? Outra coisa que a gente vai ter de resíduo para eliminar é esse daqui, ó, a película de chumbo. A película de chumbo é aquela películazinha que vem dentro do próprio da película radiográfica, que você, durante o processo de revelação, aqui quando você tiver com a mão lá dentro, você vai abrir e vai descartar ela aqui dentro, tá? Por favor, você não pode tirar a mão. Você tem que ficar com a mão lá dentro. Não pode tirar, porque no momento que você tira, pode entrar um raiozinho de luz aqui por esse buraquinho, onde você pôs a mão, e estragar todo o processo. Até tem umas tampas aqui, ó. Tem umas tampinhas que você pode colocar. Veja que os copinhos, eles têm umas tampinhas. Mas, sinceramente, eu não confio neles. Então, eu prefiro pecar por excesso. Então, eu mantenho, se eu for revelar ali, eu mantenho a mão lá dentro até o final do processo. Terminou, passou no fixador, beleza. Agora já dá para levar para o dentista. Agora, essa questão aqui da película de chumbo, ela vai ficar dentro ali. Depois que você terminou o processo, já trocou o paciente, já finalizou tudo, você pode voltar lá, tirar a película e guardar no recipiente plástico assim também. E daí você também vai eliminar, né? Você pode tanto entregar para essa empresa de coleta de resíduos, como, se não me engano, tem alguns lugares dentro da cidade que às vezes eles pegam isso daqui para fazer reaproveitamento. Eu não sei, não faço dessa forma. Se você tiver conhecimento de algum lugar que possa fazer reutilização dessas películas aqui de uma forma adequada, às vezes é interessante, porque você consegue dar um destino adequado para a película de chumbo e sem ter custo, né? Porque isso aqui a gente paga por peso. Então, quando a gente vai eliminar esse tipo de lixo aqui, o lixo químico, biológico, a empresa vem e pesa o lixo. Então, até por isso que você não pode misturar, né? Jogar um material pesado ali que não é contaminado, jogar junto com o lixo que o dentista está pagando para ser coletado, porque daí ele vai pagar pelo peso, vai ter desperdício de dinheiro ali, de recurso, né? Então isso não é legal, beleza? E então é isso. Então é isso, essas são as informações. Gente, foi bem abrangente, tá? É quase 40 minutos aí de informação só sobre raio-x, é um negócio bem específico, e ainda assim, com certeza, eu não consegui falar sobre tudo, porque tem muitos detalhes. Então, imagine só, tem ainda os erros, né? Os erros radiográficos, coisas que podem dar errado durante a revelação, durante o processo, né, da tomada radiográfica. Só que, se a gente vai falar tudo sobre tudo de uma vez só, a gente pode passar o dia inteiro aqui, talvez, em cima de cada procedimento. Imagine, eu fiz um vídeo sobre restauração e a coisa passou de 40 minutos também. Então, eu vou procurar sempre fazer vídeos assim, focados em um processo só, porque dessa forma a gente consegue até se aprofundar um pouco mais. Mas se ainda ficou alguma dúvida, se ainda ficou algum detalhe, uma sugestão, ou se você observou alguma coisa que vocês fazem diferente na clínica onde você trabalha, deixa aqui nos comentários, né, para a gente sempre ter uma opinião de quem está assistindo também. Beleza? Então é isso aí por hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.